Boa tarde. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, verdade. Eu queria... Agora a gente já está no segundo dia, né, do coronavírus 19, doutor Quioche. A gente já chegou a mais de 2.000, né? 2.000 mortos no Brasil, infelizmente essa cifra, né? Eu queria escutar do senhor como é que o senhor está vendo essa situação. Estou vendo com muita perplexidade, porque você não tem a previsão do que vai acontecer amanhã, né? Tá tudo parado no tempo presente, né? Cada dia é um dia, entendeu? A tendência, pelo que a gente está vendo pelas informações da mídia, é que a cada dia que passa está aumentando uma proporção bastante acelerada o número de óbitos, né? Assim como de infectados, né? Então, não há uma previsão de quando vai terminar o pico e quando vai começar a declinar, né? Isso daí. Só pela experiência dos países onde começaram mais antes, a China, por exemplo, deve ter começado em dezembro. Em março, começou a desaparecer, né? Então, se você tomar como parâmetro a China, então acho que é final de maio, né? Que vai começar a regredir, né? A incidência do vírus. Doutor Quioche, com os fatores da economia, a gente tem visto ali o ministro Lewandowski, ele está colocando em risco aquele programa de auxílio, né, para a questão trabalhista. Ontem até disse que ele não precisa da questão do sindicato e tal, mas tem muitos questionados essas interferências do Supremo, até porque nessa posse nova do ministro aí, o novo ministro da Saúde, a gente notou uma ausência dos outros poderes com o presidente da República. E eu acho que ele está tentando se aproximar do judiciário para poder passar as propostas dele. O que o senhor tem achado disso? Bom, o culpado disso tudo é a classe política, né? São os partidos políticos que ingressaram com ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não toma nenhuma medida de ofício, ele age provocadamente. Então, dois partidos políticos pediram a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória 936, que implanta o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, permitindo a suspensão temporária do contrato por 60 dias ou a redução da jornada com a redução proporcional do salário pelo prazo máximo de 90 dias. Nesse prazo, o governo pagaria a chamada benefício emergencial na proporção da redução salarial e facultando as partes pactuarem a complementação salarial até atingir o valor do salário normal. Não é? Isso, a medida provisória permite por livre convenção entre empregado e empregador. O que fez o partido da sustentabilidade, a rede de sustentabilidade? Requereu a declaração de inconstitucionalidade, pediu a medida cautelar, porque excluiu a apreciação pelo sindicato. Então, o ministro Lewandowski deu a liminar nos ADIM 6363, sustentando que sem a adesão do sindicato, aquele acordo celebrado pelo empregado e empregador não tem valor, porque é uma matéria que implica redução de salário e a Constituição prevê a irredutibilidade do vencimento. Então, eu escrevi um texto dizendo que em momentos de pandemia, de crise, de calamidade pública que está decretada até final do ano, não se pode aplicar literalmente as normas e até mesmo princípios constitucionais. Tem que ser flexibilizado, tem que ser examinado à luz da ordem jurídica global. E a ordem jurídica global prevê não apenas a garantia da irredutibilidade de vencimentos e salários, como também garantia do direito à vida, direito à liberdade, direito ao exercício da profissão, direito à dignidade da pessoa humana, que pressupõe o quê? A existência de um plano de empregabilidade. Se você perde o emprego, como é que você vai ter a sua vida digna? Não é? Você vai andar mendigando? Não é? Nós temos hoje 13 milhões e meio de miseráveis. Não é? Agora, sem essa medida provisória, muitos vão perder emprego. Aí eles vão receber a verba rescisória, evidentemente, mas isso vai se exaurir com o tempo. Não vai ter uma fonte permanente de renda.
entendeu? Então vai engrossar o contingente de miseráveis que estão vivendo à margem da vida social normal, entendeu? Doutor, antes eu vi a questão da demissão do ministro Mandetta, porque ele saiu e fez todo um apanhado do histórico que ele trabalhou. Ele é mais político do que esse ministro atual que incorporou a pasta. A divergência entre o presidente e o ministro começou desde o início, né? Só que nos últimos dias se aprofundou de tal maneira que o clima ficou insustentável. O homem aparecia a todo instante na mídia e publicamente demonstrava como que desafiando a política governamental, desafiando tudo aquilo que o presidente Bolsonaro pregava, dizia. Então, aí, de duas uma, ou o ministro que não está em sintonia com o presidente pede a demissão, ou ele tem que ser demitido, porque estava colocando em jogo a seriedade do governo, né? Estava caminhando para uma espécie de desmoralização do governo que pode ensejar o quê? Um início de ingovernabilidade, que é um passo que antecede o decreto de impeachment, né? Então, a missão do ministro é uma missão assim delimitada no campo da saúde, e a missão do presidente é bem mais ampla. Ele tem que cuidar do Estado Federal brasileiro, ele tem que arrumar recursos para socorrer os governadores e prefeitos que querem paralisar a atividade econômica, ele tem que plantar para o futuro, ele tem que prever a retomada da economia depois da pandemia. Agora, o ministro ele só tem que cuidar do presente, da situação de saúde da população, o que é importante. Mas é importante também você traçar um plano estratégico para após a pandemia, tá? Porque você chegar ao fim da pandemia com a economia totalmente quebrada, como é que você vai fazer? Como é que vai arrumar recursos para você sustentar os necessitados? Como é que vai fazer com Bolsa Família? Como é que vai fazer com pagamento do benefício de prestação continuada? Como é que vai fazer esse pagamento emergencial de R$600 por mês para os hipossuficientes, para os trabalhadores informais, para os desempregados? Como é que você vai fazer? Não é porque cessou a pandemia que no outro dia seguinte você recupera a sua capacidade contributiva. Isso não vai acontecer, isso vai levar muito tempo. É como se fosse uma guerra mundial. Firmou o Tratado de Paz, fumou cachimbo da paz, no dia seguinte volta tudo às mil maravilhas? Não, isso leva tempo, entendeu? Então o presidente tem essa responsabilidade. Então você não pode comparar a política governamental do Estado Federal brasileiro com a política governamental dos governadores e prefeitos. É coisa completamente diferente. Governador, quando não tem recurso, ele bate nas portas da União, me dá recurso. E a União, quando não tem recurso, o que vai bater aonde? Na ONU? É verdade. Ou ele vai partir para confiscar, é isso? Fazer o que o Collor fez? Confisca lá 25% do ativo, deixa você com R$50 no bolso, é isso? É verdade. Que se você continuar assim, o Mandetta teria razão se ele pudesse prever que no dia tal vai cessar a pandemia. Aí sim, aí vale a pena você ficar enfurnado, isolado. Mas esse negócio aqui é imprevisível. Se você ficar 6, 7, 8, 9 meses cruzado o braço sem trabalhar, é claro que o país vai quebrar. É verdade, o senhor tem razão. Uma coisa que tem feito uma crítica muito grande, mas precisava de um plano, né, porque vai perdurar essa situação, né? Então a gente precisa se acostumar a isso. Falando em plano, Walter, eu acho imprescindível, aí o Congresso tem que ter essa sensibilidade, deixar essa bobagem de implantar imposto de grande fortuna, deixar isso daí. O ministro Paulo Guedes tem que mandar aceleradamente aquele projeto de reforma administrativa que ajudaria no pós-pandemia,
entendeu? Enxugar a máquina governamental, enxugar a folha de salário, acabar com a estabilidade do servidor, a não ser em relação àqueles exercentes de carreira de Estado, como diplomatas, como membros da magistratura, membros do Ministério Público, da Advocacia Pública, entendeu? E membros da fiscalização. Então, eles continuam com estabilidade. O resto não tem que ter estabilidade, tem que acabar. E essa reforma administrativa previa também o quê? Previa a extinção de municípios que não conseguem se sustentar com recursos próprios. Não é? E é muito natural. Um município, porque teve divergência com o prefeito e vice-prefeito, e resolveram dividir a cidade. Não é? Só que quem ficou com a parte menor da cidade não está conseguindo se sustentar. Então está vivendo com recursos da União. Esse município tem que... E também tem que... essa reforma previa também exatamente isso que deu liminar na ADI. A redução da jornada de trabalho e com redução proporcional de salário. Isso estava no projeto da reforma administrativa. Isso tem que ser votado às pressas, porque senão você vai acabar com o estado de pandemia e não vai ter instrumentos jurídicos adequados para recuperar a economia que está cambaleando. Está cambaleando e vai continuar cambaleando por muito tempo. E a questão dos 48 bilhões que a Câmara dos Deputados querem aprovar, essa ajuda aos estados, como é que o senhor tem visto isso? Na verdade, isso até é curioso, né? Os governadores ficam batendo o pé, dizendo que tem que semi-paralisar a atividade econômica e ficam pedindo recursos. Como o governo federal não dá, eles acionaram os deputados e os deputados aprovaram a toque de caixa uma lei complementar prevendo a transferência de 89 bilhões e 600 milhões para os estados e municípios sem contrapartida, simplesmente para ressarcir o prejuízo que os estados e municípios tiveram com a queda de arrecadação do ICMS. Sabe que o município, quando o ICMS cai, o município também sofre seus efeitos, porque eles têm participação de 25% no produto de arrecadação do ICMS. Então, eles paralisam a atividade, como a União não dá com aquela agilidade que eles querem, os recursos financeiros solicitados, eles provocaram a atividade legislativa para forçar o Tesouro Nacional a transferir esses recursos. Isso é inusitado. Quem promove a execução orçamentária é o Executivo, que tem o controle da receita e controle global da despesa e sabe onde que tem que ser direcionadas as despesas. Agora, se o Legislativo obriga a direcionar 89 bilhões e 600 milhões de uma vez, pode faltar recurso para a própria saúde, pode faltar recurso para segurança, pode faltar recurso para educação. Então vai virar um caos. Né? Doutor, como é que fica o cenário? O senhor já deu uma explicada, inclusive pedindo a reforma, mas como é que fica o cenário, que a gente não sabe quando, mas que termina após essa epidemia, né? A questão tributária, como é que vai ficar essa situação, professor? A questão tributária vai continuar por muito tempo com a capacidade contributiva reduzida, não é? Porque com esse isolamento, então houve retração da economia e, por conseguinte, redução da capacidade contributiva. Por quê? Criação de riqueza e tributação são termos interligados. Onde não há riqueza, não pode haver tributação. Mesmo porque o próprio conceito de tributo significa o quê? Uma retirada compulsória da parcela da riqueza produzida. Se você não está produzindo, então não pode continuar havendo aquela retirada compulsória. Então, terminada a pandemia, essa recuperação da capacidade
contributiva está diretamente ligado à recuperação do desempenho econômico do país como um todo. E isso, como eu já disse antes, não vai acontecer de uma hora para outra. Isso é um tempo que vai demorar. Você vê o desastre causado pela última Segunda Guerra. Firmou o tratado de paz e a economia voltou a respirar com normalidade? Não, demora. Né? Então, não sei quanto tempo vai durar essa paralisação, semi-paralisação da atividade econômica, porque por hora só está funcionando as atividades essenciais, né? Como pessoal médico, policiamento, fiscalização, né? Paramédicos, e um pouco de um regime home office, mas tem setores, como o setor industrial, por exemplo, que não é possível trabalhar nesse regime. Professor Quiochi, o senhor acha, o governador João Dória, ele estendeu até dia 10, se não me engano, de maio, a questão da quarentena. Em vários estados também está acontecendo isso, né, por conta de uma orientação da OMC. O senhor não acha, pergunta que eu faço, o senhor não acha que pode se abrir a iniciativa da economia de forma regrada, com todos os parâmetros que precisa tomar, com os cuidados, máscara, enfim, para a gente começar a evoluir de novo? Porque, como o senhor falou, o país vai entrar em colapso, né, desse jeito. O senhor acha que vai acontecer em outros países também do mundo, essa situação? Porque está tudo parado, professor. Qual é o país que está andando aí? Pouca coisa. Só a China. China está de vento em popa, né? Então, o discurso do ex-ministro Mandetta era o mesmo discurso dos governadores, não é? Porque eles falam muito em regras da Organização Mundial de Saúde. Só que a Organização Mundial da Saúde, como o próprio nome está dizendo, ele cuida da saúde. Ele não está nem aí com a economia deste ou daquele país, entendeu? É como diz o presidente Bolsonaro, cada país é um país, ele tem uma peculiaridade, é diferente, entendeu? Então não pode ditar a regra da Organização Mundial de Saúde para todas as economias do planeta, não é? Isso não pode. Agora, o governador fala muito em regras de saúde, nem parece que ele é governador, entendeu? Parece um secretário de saúde, entendeu? O governador tem que ter uma visão mais ampla, ele tem que ver o desempenho da economia, tem que ver como manter uma arrecadação razoável para poder cuidar dos doentes, para prevenir a doença, entendeu? É verdade. Agora, fica aí gritando que o presidente Bolsonaro desobedece às regras da OMC e fica pedindo dinheiro, e quando o recurso do erário nacional desaparecer, ele vai pedir para quem? Entendeu? Então, eu acho uma certa irresponsabilidade o governante não ter uma visão econômica do futuro, entendeu? Ficar só focado na doença, que é importante preservar a vida, é lógico, e prevenção para não contaminar é mais importante ainda. Só que, se você deixar o Estado quebrar, não adianta você falar em saúde, aí a saúde vai quebrar junto, né? Não é isso? Então, é como se você partir para uma guerra e todo mundo ficar enfurnado dentro de um bunker. Eu não vou sair daqui senão vou levar um tiro, né? Como é que vai ficar? Verdade. O soldado da guerra vai para matar e morrer, não é isso? Professor, então, desculpe, pode continuar, desculpe. Agora, só imagine, Walter, se todo mundo ficar enfurnado dentro da sua casa por 7, 8 meses, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai faltar alimentos, não vai faltar alimentos? Vai dar um desespero, vai começar um saque no supermercado, vai ter o diabo. Aí cessa a pandemia e vem o pandemônio. Né? Verdade. Porque a gente já está hoje, doutor Quiochi,
Hoje, em reportagem, sábado, a gente já tem gente pedindo comida, já tem entrega de cesta de alimento. A questão, tem muita gente que foi aprovada nesse auxílio também e que não conseguiu receber porque a gente não tem estrutura para receber. As pessoas não vão conseguir comprar. Eu estou aqui numa casa da praia. Eu não ponho o pé para fora do portão, mas no tempo que eu frequentava a praia, tinha uma porção de gente já conhecida do público lá que frequenta a praia, que vendiam alimentos, bebidas, etc. Era o ganha-pão deles. Eles estão desde março sem ganhar um tostão. A praia está deserta, ela vai vender para quem? Entendeu? Eu fico pensando no drama dessas pessoas que obviamente não é só ele e seus dependentes estão sofrendo, entendeu? Essa ajuda de R$600 começou a pagar, acho que antes de ontem, não é? Muitos sofreram na fila porque não tinham o CPF regularizado, até que o juiz deu uma liminar dizendo que não precisa regularizar, que o seu Receita tem prazo de 48 horas para adequar e começar a fazer o pagamento. Você via aí pela televisão filas e filas na Receita Federal, um encostado no outro. É verdade. Bom, por que o governador Dória não foi lá para desfazer a fila, né? Fala, não, você tem que ficar no isolamento. Né? Professor, o senhor acha que, se tomada as devidas precauções agora com a troca do ministro, tem alguma possibilidade da gente, pelo menos, chegar perto do Natal e estar um pouco melhor? Porque que está passando fome, já tem gente passando fome, isso é inevitável. Né? A gente percebe no supermercado que as coisas estão complicando, que está faltando as coisas já. O que o senhor acha? Não, o ministro Nelson Tait, que além de médico, é um técnico, um administrador, entende de negócios, né? Ele, no seu discurso inaugural, por cautela, ele disse que não vai fazer nenhuma mudança bruta em relação à política do seu antecessor, vale dizer, isolamento. Mas só que nenhuma vez ele tocou nessa palavra isolamento. Entende? É verdade. Então, mesmo porque se for para manter a mesma política, então o presidente Bolsonaro não tinha razão para trocar de ministro. Então, se houve essa troca, é porque esse novo ministro, Nelson Tait, ele está afinado com o discurso presidencial. E nem poderia ser de outra forma. Não tem sentido um auxiliar ficar contestando publicamente o que o chefe está falando. Entendeu? Então, eu acho que vai ficar no meio termo. Continuar a medida de proteção da saúde, socorro aos doentes, mas, paralelamente, ir devolvendo aos poucos o oxigênio sugado do setor econômico. Entendeu? Então, as duas coisas têm que andar mais ou menos junto. Não é? Talvez, dentro da linha do ministro Mandetta, a saúde ficasse lá e a economia ficasse assim, lá embaixo. Entendeu? Então, o que o presidente Bolsonaro quer é mais ou menos um ponto de equilíbrio. Entendeu? Fazer as duas coisas andarem junto. Entendeu? Professor, agora que a gente já está, o pessoal andou perguntando aqui, o que o senhor acha, eu estou vendo uma pergunta aqui do Eduardo, o que o senhor acha dessas medidas com relação à importação de material? Porque parece que o governo não está conseguindo, ele que fez a pergunta, na lei de licitação, trazer todos os materiais necessários, esses os testes, as máscaras. Como é que ele perguntou para o professor como é que isso funciona, porque ele não é advogado, ele falou, por que não chega o material aqui que é necessário? Qual a dificuldade do governo comprar isso? Acho que tem a ver com a lei de licitação, né, professor? Não, o problema não é de lei de licitação, o problema é que está faltando mesmo o material no mundo inteiro. Não é? A China prometeu mandar para o Brasil não sei quantas, 300 mil, aqueles testes, né? E não conseguiu entregar, então reduziu acho que para 30 mil, entendeu? No mundo inteiro está havendo falta, está havendo uma espécie de câmbio negro. Eu tenho a impressão que a China desviou esse estoque destinado ao Brasil para os Estados Unidos, porque paga mais, entendeu? Então,
As fábricas aqui no Brasil não chegam a ter capacidade de produzir esse tipo de equipamento. Mas ele está produzindo, nem máscara, não tem condições assim de produzir para todo mundo, para 280 milhões, entendeu? Então, é complicado, porque há carência de matéria-prima, de equipamentos, não é? Agora, a importação de equipamentos médicos hospitalares está zerado o imposto de importação. E também está zerado o IPI incidente sobre importação de materiais necessários ao combate da doença. Só que existe uma carência de material no mundo inteiro, porque não é só o Brasil, o mundo inteiro está solicitando, está pedindo a remessa de materiais, entendeu? Então esse é o problema. Professor, só para encerrar, o Eric, o doutor Eric entrou aqui, ele perguntou, então seria a volta da, o senhor já até citou, vou só repetir o que ele perguntou, tem que voltar ao trabalho do reajuste tributário para a gente pelo menos sair minimamente da crise, é isso? Ele está perguntando, o senhor já até comentou. Tem que retomar aos poucos a atividade econômica para poder devolver a capacidade contributiva. Enquanto isso não acontecer, o governo tem que dar uma moratória dos tributos, não é? Só que o Estado e o município nem pensarem em moratória, não é? Então, acontece o quê? Que os contribuintes, individualmente ou coletivamente, estão ingressando com ação judicial pedindo liminar. E o juiz normalmente tem concedido a liminar de moratória de tributo estadual e municipal. Só que o presidente do tribunal está cassando a liminar no dia seguinte, não é? Fazendo uso do instrumento da ditadura, que já era 90 da ditadura, que consiste em a Fazenda Pública alegar perigo às finanças públicas, e o presidente do tribunal, diante dessa alegação, imotivadamente, ele pode cassar a liminar. Então, a cassação da liminar tem a mesma velocidade de um som. A Fazenda Pública grita de um lado aqui, perigo às finanças. O presidente do tribunal ouve do outro lado e fala, está cassada a liminar, entendeu? Quer dizer, é a velocidade do som. Quer dizer, assim não dá. Assim não dá, tem que haver uma união, um esforço conjunto das autoridades judiciárias, legislativas, e dos executivos e da sociedade em geral, para juntos enfrentarmos essa crise terrível que é a Covid-19, né? Então, sem essa compreensão, cada um agindo à sua maneira, a pretexto de que não há lei que autorize conceder a moratória, ou que essa matéria foge da alçada do judiciário, o executivo e o legislativo que tem que tomar essa medida, como foi dito lá no Tribunal Federal Regional da 4ª Região, não é? Isso demonstra falta de compreensão do momento anormal que estamos vivenciando, né? Falta de sensibilidade política diante de um estado de calamidade pública. Professor, eu recebi aqui uma consulta, um abraço aqui do vereador Daniel Anenberg. Ele falou assim, senhor, professor, à medida com que os estados hoje eles têm domínio da abertura do comércio, o senhor acha que a possibilidade do presidente revogar essa medida hoje, quer dizer, o presidente da República vai poder definir essa questão dos comércios, que é ao contrário hoje, né? O comércio, constitucionalmente, é uma matéria local, né? Então, o município pode decidir. E o Supremo Tribunal Federal, não exatamente nesse assunto, mas já decidiu que estados e municípios têm a liberdade de impor o isolamento social horizontal. Isso abarca, evidentemente, a abertura do comércio local, né? Mas alguns municípios do interior, o prefeito está autorizando a reabertura do comércio, né? Sim. Talvez aqui em São Paulo, eu acho que isso não vai acontecer, porque
é a cidade onde está havendo a maior incidência do vírus, né? Acho que do país é o maior, né? Maior cidade infectada, né? Mesmo porque há uma concentração populacional maior do que nas demais cidades. São Paulo está com quase 5 mil, né, pessoas, dos quase 30 mil, tem 5 mil casos já deflagrados. É verdade. E muito mais em mortes, né? Quase também quinto. Professor, eu acho que eu não sei realmente, né, pessoal? O Torelli que está agradecendo, o Torelli que é lá da OAB Tatuapé, está agradecendo a explicação do senhor. O senhor acha que essa próxima semana, há possibilidade, com essa reabertura do prefeito, que ele está reabrindo em estágios, né? Tal hora funciona fulano, ele passou até uma tabelinha de quem pode trabalhar e qual horário. A gente tem algum tipo de retomada, porque tem aqui o Eduardo que faz a pergunta aqui, dizendo, olha, eu não aguento mais, eu estou sem receber, eu sou profissional liberal, né? Mas aqui, a Prefeitura de São Paulo, muito ao contrário, o prefeito está ameaçando caçar alvará de estabelecimentos que estiverem funcionando, né? Agora só falta mandar fechar o supermercado, né? E o povo fica sem alimento, né? Dureza, né, professora? Dureza, né? Como é que você acha, então, que essa semana, pelo menos, o ministro, se mesmo que ele mude essa operação que faça, a gente vai demorar, então, pela análise do senhor muito, né, com essa situação mas esse aí. ministro Nelson Teich é muito hábil, né? Muito hábil, ele tem uma sensibilidade política muito grande e aos poucos ele vai conseguir implementar a ideia do presidente Bolsonaro, né? Fazer com que a mídia aos poucos vá aceitando a ideia da necessidade de retomada. Como você estava dizendo, tem muita gente desesperada, falando, eu não aguento mais ficar isolado aqui sem receber nada, né? Agora, uma coisa interessante, né? Você viu que na região lá do Crack, ninguém ficou doente, né? É verdade. Os moradores de rua também, né? Não tem índice alto dele. É uma espécie de vírus seletivo, né? Está poupando a população de baixíssima renda, poupando os cães, gatos, né? Professora. E está poupando as crianças também, né? Graças a Deus. Parece, na curva que tem a Itália, hoje a gente teve uma boa notícia, que a Itália teve o menor índice de tudo. Então, parece que ele tem pico mesmo e desce. Aí a gente não tem nenhum tipo de olha, só Deus mesmo, viu, professor? Só Deus para salvar os dois aspectos. Mas uma coisa você tem razão. A economia está muito prejudicada, né? Só a China que está bem, viu? Falando em China, é curioso, os Estados Unidos começou a fazer uma investigação em torno da criação do coronavírus no laboratório de Wuhan, né? Antes dessa investigação não havia notícias de registro de mortes lá em Wuhan. Depois que ganhou a mídia internacional essa investigação, apareceram um monte de mortos lá em Wuhan. Ou eles estavam ocultando ou morreram depois. É verdade. Entendeu? É coisa esquisita. Outra coisa esquisita é que a capital comercial da China, que é Xangai, dista apenas 628 quilômetros. E Pequim, que é a capital política, dista 1.028 quilômetros. Não houve contaminação procedente de Wuhan. Os contaminados eram aquelas pessoas que tiveram contato com turistas procedentes dos Estados Unidos ou da Itália. Como é que não pega numa cidade de 628 quilômetros e vai pegar lá em Nova York a 12 mil quilômetros? É meio esquisito isso, né? Eu fiz uma pergunta para o médico outro dia, e o senhor acha que tem possibilidade, eu sei que a gente não é médico, mas não tem uma cara de vírus manipulado isso, professor? Porque é isso que os Estados Unidos às vezes tenta colocar, o pessoal fala que não, que é da alimentação natural, que é uma transmissão do morcego e tal, não tem essa. Mas assim, parece uma coisa muito programada, né? Uma coisa muito estranha tudo isso, né? A gente não tem prova contundente, só tem alguns indícios, né? O cara que tem um pouco de inteligência começa a somar 2 mais 2 e vai encontrando uma possível causa, né?
Mas é muito sintomático, né? E o pior é que a China está comprando adoidado aí as multinacionais, né? É verdade. Inclusive aqui no Brasil, né? Tem falado em grupos de TV, essa coisa toda. Esse coronavírus é um verdadeiro negócio da China, né? Para eles. Ai, meu Deus, desculpa até a brincadeira, mas é verdade. Olha, professor, você está acostumado e tem toda essa cultura do Japão, depois que teve toda aquela coisa horrorosa que aconteceu com a bomba, né? O senhor acha que o Brasil vai ter essa capacidade de poder retomar alguma coisa de forma... Porque isso tudo que está acontecendo é pior que uma guerra para todo mundo. Né? O Brasil tem, porque o Brasil é um país essencialmente, pela própria composição física do seu território, um país de vocação agrícola. Né? Enquanto tiver terras cultiváveis, enquanto tiver o nosso agronegócio, né, o Brasil tem o seu futuro garantido. Porque o mundo, por mais que evolua tecnologicamente, ele sempre vai precisar de grãos, né? Não vai poder comer chips, né? Então, o Brasil tem essa grandeza, tem essa riqueza, né? Que vai garantir a sobrevivência de uma parcela ponderável da população mundial, né? Essa tem razão, professor. Olha, queria agradecer agora, como o pessoal está perguntando de ontem, é que a gente fez uma operação e teve uma entrevista, né, em outro local, né? Mas aí está aqui, quero perguntar se a gente vai estar na outra semana no memorário, 17, né? Mas a imagem ficou melhor hoje, hein, professor? É que hoje, acho que de manhã fica melhor, porque às 5 horas da tarde a gente tem que fazer com a luz artificial, né? É verdade. E aqui não tem o refletor, eu tenho lâmpadas indiretas, né? O Marco Cozolati está perguntando para o senhor assim, já está dizendo, se o senhor não está com saudade do escritório, já, desse confinamento, né? Eu falei para o Aurélio Nomura, numa entrevista, que nós estamos quase com a vara de soltura ou prisão domiciliar. Como é que você é colocado? Então, a evolução para regime semiaberto. Regime semiaberto, ele deu risada. O Marco Cozolati está falando, a gente precisa sair desse regime, doutor. É pena que eu não trouxe aqui o livro, mas saiu a 29ª edição do livro Direito Financeiro e Tributário. Eu recebi aqui em Maresias. Eu só tenho esse exemplar. E temporariamente, Walter, nós vamos ter que suspender o tradicional sorteio do livro, porque não tem como entregar os exemplares, né? Mas como São Paulo, a gente começa novamente o pessoal reclamou ontem, quando o senhor comentou na entrevista, e perguntou sobre a obra. O senhor fez agora, né? Terminou agora esses dias, né, a obra, né? Não, eu escrevi a 34ª obra. O título da obra é Imunidade, Não Incidência, Isenção, Doutrina e Prática. Então eu consegui já terminar aqui. Não é um livro muito grande, um livro de 200 e poucas páginas. Eu já mandei para a editora Focus. Poxa, esse vai sair agora também, né? Eu tenho a impressão que vai sair no segundo semestre já. Parabéns. Bom, o pessoal reclamou mesmo dessa questão. Falou, não tem sorteio mais, né? Eu agradeço. Agora... Tá bom. Todo mundo que nos assistiu aqui, e eu vou passar de novo, a gente vai passar no Facebook essa entrevista. Tá bom. Abraço, doutor. Até. Tchau. Até. O senhor tem que encerrar aí hoje, ali em cima. O senhor que encerra. Tá bom. Ok, vou encerrar. Abraço.